Meu ponto de vista. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor Dias Souza e esse é meu parceiro Henrique Oliveira. Oi. Estamos aqui começando a terceira edição do podcast Meu Ponto de Vista. E hoje a gente vai falar dos mesmos livros que a gente já vem falando. São esses dois livros aqui. Disseram pra gente que a gente não tinha deixado claro quais são os livros, então a gente realmente está mostrando. A gente hoje especificamente vai falar do 19º capítulo desse livro, que é E Viveram Felizes para Sempre. Esse é o nome que o Harari deu para o capítulo, e é um capítulo que trata praticamente sobre a felicidade, a história da felicidade. Bom, então vamos aí. E aí, como a gente vai introduzir este assunto polêmico? Vamos começar assim, livre. Fala, o que você acha que é felicidade? Bom, eu fui bem tomado pelas ideias do livro. Eu acho que o que se apresenta ali é uma coisa muito importante, né? A gente vive falando sobre felicidade e sobre a busca pela felicidade. E eu acho que trazer essa discussão para uma esfera histórica e relacionar se o ser humano do passado era mais feliz do que nós somos hoje, eu acho que foi um grande questionamento, algo que mexeu bastante comigo. Tanto é que é um livro que fala sobre história, que trata sobre o assunto, né? Normalmente é pensado apenas nos eventos históricos, nas coisas que ocorreram, mas não se leva em consideração o nível de felicidade ou de satisfação das pessoas em relação à própria história. Eu perguntei para mim o que era felicidade. Aí eu resumi o que era felicidade de uma forma concisa, em 5 minutos eu consegui explicar para mim o que era felicidade. Aí eu peguei e fui ler o capítulo novamente, esse capítulo 19, e para minha surpresa é muito arrebatador o que ele diz, é uma coisa que vai muito além do que eu tinha pensado. E aí ele começou a mostrar que existe a vertente das sensações. Bom, ganhar $1 milhão me dá uma sensação de prazer e, portanto, me dá uma felicidade. Do ponto de vista biológico, tem serotonina, dopamina e um monte de química no cérebro que me dá felicidade, acontece dentro do meu corpo. Ele colocou um outro ponto de vista que eu acho um dos mais interessantes, que é as ficções. Por exemplo, o caminho do herói. Eu subi no Everest. Eu subo no Everest e só levo bucha, porque é difícil pra caramba, cansa pra caramba, quase morro. Mas quando eu olho para trás e descrevo o que aconteceu comigo, eu digo que foi um grande momento de felicidade da minha vida. E eu só levei bucha, cadê as sensações de prazer ali? Então é outro ponto de vista, né? E outro ponto de vista meu também agora, porque ele me deixou nessa bifurcação. Mas assim, agora, olhando nessa bifurcação, vê bem, a sensação, por exemplo, de ganhar na loto. Oh, que felicidade, ganhei aquele monte de dinheiro, é uma sensação de que tipo? Ela vem na hora, é a sensação de você ter a posse, poder gastar aquele dinheiro, consumir e fazer tudo aquilo que você estava sentindo preso, que você não podia fazer. E outra coisa é o caminho do Everest, que é o caminho da dificuldade. Né? Você vai limpar uma casa, baita de uma coisa chata que você fica fazendo o dia inteiro. Quando você acaba e você senta no sofá da tua sala e olha que você fez aquela limpeza, aquela sensação de missão cumprida, de prazer. Mas você vê, é um prazer que vem de uma forma muito diferente. Um vem do prazer direto, de poder consumir, e o outro vem de um prazer indireto, que é uma abstração. Praticamente, a gente falou nos outros episódios de ideologias. Praticamente é uma ideologia. Vamos supor, você não precisava nem limpar a casa, mas você cismou que você ia limpar a casa naquele dia. Você se pôs aquele propósito que você criou, você cumpriu. Foi árduo, foi difícil, mas você sentiu prazer no final do dia. Você cumpriu uma ideologia, você cumpriu uma ficção que você criou. O livro fala também sobre a relação do que causa isso, né? Tem até um subtítulo que fala sobre felicidade química, né? As felicidades causadas internamente, elas são manifestações do seu corpo. Então, o que de fato tá me fazendo feliz não é a sensação de ter ganhado na loto ou ter subido o Everest, mas quem me traz a sensação de felicidade é o meu próprio corpo quando produz essas químicas, a serotonina, a dopamina, que trazem uma sensação boa de satisfação para o meu corpo. A gente citou o exemplo aqui do Everest. De alguma forma, aquela experiência subjetiva se transforma numa química que vira uma outra experiência subjetiva. Então, isso daí também é para se questionar, que pensa comigo. Uma pessoa que foi no Everest, ela botou na cabeça que ela tem que subir lá, que ela vai ser mais feliz, que aquilo é uma conquista, que ela vai perseguir o caminho do herói.
Você sabe que existe, nas ficções, nas narrativas, existe o caminho do herói. O caminho do herói como é? É um caminho cheio de dificuldades, cheio de problema, que ele vai superando. Ele vai superando. Aí, quando acaba a saga, ele superou 5.000 problemas e ele continua ótimo, né? E feliz e tudo mais. Mas será que ele sente um prazer imenso e eterno? Não. Talvez ele nem sentiu prazer, é mais uma doideira. Uma ideologia, uma expectativa. Ele é uma expectativa social, é uma expectativa talvez mitológica que está intrínseca no ser humano, né? Porque imagina, por que a pessoa sobe no Everest? Ela passa frio, faz esforço, faz aquele monte de coisa. Tudo bem, subiu lá, conseguiu. É uma coisa difícil, não é fácil. Mas será que ele tem ondas de prazer? É uma coisa doida que acontece. Eu acho que no nível inconsciente existe em nós essa necessidade de superação. A sociedade repete isso milhões de vezes, né? A gente, quando vai assistir qualquer filme, tem o herói lá, que ele só se ferra, faz muita força e ele consegue. E aí, cada vez que ele supera algo, a gente sente aquele prazer com ele, né? Então, na vida também, a gente quer fazer várias coisas para superar. Eu vejo isso daí meio ideológico. Né? Por exemplo, uma pessoa que nem o Harari fala nas cruzadas. O cruzado que saiu lá da cidade dele, saiu lá da fazenda dele e foi lutar para matar os infiéis, né? É uma criação de alguém que ele foi lá fazer aquilo, ele foi lá matar os infiéis, ele botou a vida dele, as energias, ele se sentiu superando e ele conseguiu realizar aquilo. Então, é missão cumprida. Isso dá um prazer. Mas o que ele fez talvez foi uma coisa muito cruel, não tinha nada a ver com nada. O que se entende no final das contas como superação pode ser uma coisa muito tola. Como que você mensura a felicidade? Quais são os parâmetros? Você vai medir pelo nível de satisfação material? Você vai medir pelas experiências subjetivas, como escalar o Everest? São perguntas que ficam muito em aberto, né? É um grande desafio você encontrar um parâmetro genérico que ateste um nível de felicidade. Nós somos diferentes célula por célula, né? Então, a crença de que os seres humanos são iguais, ela está presente apenas na imaginação, porque no mundo físico ela está muito longe de ser verdade, né? Então, o que eu gostei do que ele falou com relação à ciência, ele fala que a evolução, nós seres humanos, né, sapiens, homo sapiens de hoje, a gente é uma loteria da genética, né? Então, sua família veio por determinados ramos e você chegou hoje. Então, seus genes aí deu uma matemática aí tal e qual. E você tem um nível de felicidade, né? Eu tenho outro nível de felicidade, outra coisa que eu não tinha pensado. Isso daí me veio agora com Harari. Então, por exemplo, ele compara que tem gente que é tipo aquele desanimado, tá a vida inteira sempre triste. A natureza dele já deve criar um tanto de dopamina e de serotonina e outras químicas tais que deixa ele, de 0 a 10, a química dele gira em torno de 3 a 5. Então ele já é meio deprê. Enquanto tem gente que já está sempre feliz, tudo lida com mais leveza na vida. Quase tudo ela vê com alegria, quase tudo é prazeroso. E se medir a química dela, dá química diferente. Então a gente não é igual, né? Os seres humanos, eles não são iguais uns aos outros, né? Se você vê a digital de uma pessoa, não é igual de ninguém outra. E a química interna de um não é nada igual do outro. Então, teu nível de felicidade já natural que a natureza te deu não é igual ao meu. Então, é difícil começar a medir com essa desigualdade. Se você pensar nessa questão química e de relação de prazer e de sofrimento, a natureza moldou a vida para ter um equilíbrio nisso, né? Por exemplo, quando você pega a sexualidade, né? O animal, a casala sente prazer naquilo, mas ele não sente um prazer infinito, inesgotável com o orgasmo. Ele vai sentir aquilo com uma dosagem muito específica que vai tendenciar ele a querer repetir, mas não vai ser uma satisfação para sempre, né? Da mesma forma para o sofrimento. Então você vai ter níveis de sofrimento que você experiencia, mas que ele não vai ser permanente. Então a química, a evolução, ela tomou conta de equilibrar esses pontos, né? Então hoje a humanidade ainda vive nesses parâmetros biológicos. Então, né? mais uma coisa que ele diz com respeito à biologia que eu acho interessante, ele comparou a nossa estrutura bioquímica do corpo a um ar-condicionado. Você tem seu nível, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem o nível 6. Então eu sou mais ou menos feliz, mas eu não sou tão feliz assim.
E aí o que acontece? Me acontece alguma coisa muito boa. Então, naquele momento que me acontece a coisa boa, eleva a minha química. Então, elevando a minha química, eu senti mais prazer. Mas a gente sabe muito bem, é super passageiro. Eu sinto prazer agora, daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu nem lembro mais. A gente volta. Se o meu nível é 6, eu volto para o meu nível 6. Se me acontece uma desgraça na minha vida, eu perco uma perna, vamos supor. Uma coisa bem azarada, assim. Passa meio ano, 1 ano, se for analisar minha química cerebral e a minha química corporal, eu volto para o meu nível 6. Então é interessante essa ideia, né? Parece que em biologia tem nome isso daí, que é homeostase. Essa natureza, essa qualidade de voltar a seu nível natural. Aí o Harari, ele propõe uma coisa. Então, se é interessante sentir esse prazer todo, não seria bacana investir milhões de dólares, investir realmente em reestruturar o corpo humano, a sua genética, a sua biologia, para a gente ser mais feliz? Né? No livro, ele até narra um livro famoso que chama Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que nesse livro, o que acontece na história? Todo mundo tem que tomar todo dia um remédio lá, um negócio chamado soma. Quando a pessoa toma a soma, elas ficam super felizes. E aí existe um governo dominador lá que manda a pessoa trabalhar de pedreiro, manda trabalhar de engenheiro, manda trabalhar de qualquer coisa, a pessoa está satisfeita, porque ela está feliz. Não importava ser feliz, a pessoa está feliz. Mas isso causa na gente um mega estranhamento. A gente fica imaginando que é um drogado, que é uma pessoa conquistando a felicidade desse jeito. Parece que você está roubando, não é assim que é para fazer. Isso assusta a gente por quê? Porque eu acho que a gente é doutrinado, a gente tem toda essa bagagem de que a felicidade não depende só da química. A gente experiencia o tempo todo as sensações subjetivas. A gente não experiencia mas molécula... a química te deixa com a experiência subjetiva. Sim, mas a gente não sente ela assim como a gente está olhando ou como a gente está tocando alguma coisa. Ela simplesmente acontece num mecanismo natural onde a gente não tem controle de forma autônoma. A gente pode influenciar, a gente pode colocar o remédio, pode usar a droga, mas ela não foi programada para aquilo. Não, então, todo mundo sabe, o drogado toma a droga, ele sente aquele prazer imenso, no momento seguinte, ele precisa tomar a droga de novo, ou senão ele entra numa depressão, numa coisa horrível, tenebrosa. Então, o que a gente não tem no nosso corpo humano, que não existe preparo, é um corpo que consiga tomar a droga e ficar lá no alto. Por isso que o Harari, ele fala, será que não valeria a pena investir alguns bilhões de dólares, descobrir como mudar a genética humana a ponto de todo mundo viver num nível 10? E você não desce, você fica lá. Então, mas é natural da tua estrutura. É que isso é sem precedentes na natureza, né? Não assim existe. como eu falei, a natureza ela foi responsável por trazer esse equilíbrio entre sofrimento e satisfação, né? Mas eu imagino uma pessoa que toma heroína ou toma êxtase. Essa pessoa, o que acontece? Ela altera a química dela e a mente dela entra em cada camada subjetiva absurda. Elas veem coisas, elas sentem coisas. Então, não é aquela... Criei um ideal e fui sentir um prazer. Pra mim, transforma a química, você transforma o resultado subjetivo. Essa questão da biologia ser muito diferente em cada um, a gente não consegue chegar num lugar comum em relação ao que é experienciar a felicidade. Então não é mais fácil optar pela felicidade biológica e tomar qual é o nome do remédio lá no Admirável Mundo Novo? Soma. E tomar o Não, soma? o negócio do Matrix. Você coloca teu corpo em algum lugar e fica injetando lá um treco qualquer e fica numa realidade virtual. Porque existe também essa doideira de imaginar que, por exemplo, o ser humano não vai ter mais sentido. Já que nada tem sentido, coloca o ser humano dentro de um sistema que mantenha ele vivo e aí ele vai sentindo prazer lá pela química que as máquinas vão inserindo em você e aí você não serve pra nada mesmo. Nada serve pra nada, fica um 0 igual a 0. O que você acha? Se apresenta uma ideia no Matrix que eu acho que quando eu li o livro eu acabei relacionando muito. A nível individual, o Matrix apresenta um sofrimento muito grande. Mas se você pensar em questão evolutiva como espécie e a necessidade de multiplicar e tudo mais, o Matrix apresenta uma ideia que a espécie humana chega num ponto onde ela não necessita mais de uma correlação com um ecossistema de animais e plantas, e que a única coisa que ela necessita é uma correlação com ela mesma e as máquinas. Então,
em certo nível, você pode pensar que isso se criou uma autonomia de vida, de espécie, porque a espécie fica se multiplicando, sem a necessidade de todo um ecossistema gigante, ela vira uma espécie autossuficiente. Autossuficiente para servir como bateria para as máquinas, é isso? Ele Ué, é a fonte de energia. Mas ela criou a máquina e a máquina tá prestando um serviço para a espécie, não para o indivíduo. Eu acho que o resultado do que é feito ali é uma coisa benéfica para a humanidade. Se a ideia é só usar o corpo como bateria, por que a humanidade? Por que você cria um sistema todo complicado mental que as pessoas têm que continuar ali vivas, sendo que você podia usar, sei lá, uma vaca que não tem uma experiência subjetiva, você poderia criar uma realidade virtual. Ela tem experiência subjetiva. Não, muito mais simplória do que a gente. Ela não tem a capacidade cognitiva. Então, a realidade virtual ia gastar muito menos energia, entendeu? Você ia ter que criar o pasto ali, ela ficar pastando, não sei o quê. Enfim. Porque acho que a máquina é boazinha, então, do jeito que você está dizendo. Eu acho que ela foi boazinha. Agora é uma vertente que eu não tinha pensado ainda, mas você pode pensar que a máquina foi generosa, porque o adversário dela era o homem. Ela acabou escolhendo o Homo sapiens, essa espécie, para virar a bateria dela, porque ela poderia ter escolhido qualquer outra espécie. Olha como ela foi bacana. Exatamente, esse que é o meu ponto de vista. A espécie humana foi beneficiada e acabou trazendo Ganhou essa autonomia de vida, porque é uma vida inorgânica sustentando a vida orgânica e vice-versa. Então virou uma simbiose de máquina e homem que não depende mais de outros ecossistemas da vida rolando, do pasto cheio de gado, do campo cheio de grãos. Você não precisa mais disso, descartando o nível individual, né? Porque afinal de contas você morre e vira alimento para a próxima geração. Mas qual é o problema? Então, qual é o problema? A nível coletivo, isso é ótimo para a espécie. Não, mas mesmo individual, morreu. O que tem de mal de virar alimento para o outro? Você não doaria um órgão, ter um olho, alguma coisa? Então, é uma mas generosidade isso pro quando outro, a gente né? pensa que o mais importante seria a espécie, seria o coletivo. Agora, se a gente pensar a nível individual, o certo seria a tecnologia eternizar a nossa vida. Por quê? Porque a gente não quer morrer. O instinto não corre atrás da morte. A gente não vai até a beira de um penhasco com a expectativa de pular e morrer pra ver como é que é. Quer dizer, alguns vão, né? Mas não é o caso da maioria. A gente vai contra a morte. É uma das coisas mais naturais que tem. Não, a evolução programou a gente para isso, né? Os dois itens que o Harari comenta, que eu acho que é um grande fundamento da evolução. A gente quer a procriação, a gente quer repetir nossas cópias e a gente quer se preservar vivo. Todo organismo biológico trabalha em prol disso. Agora, as ficções é um descolamento disso que veio depois, né? Veio depois e hoje é o que mais tem impacto, né? Isso é o que manda hoje, É o que manda, né? Então a gente define se a calota polar vai derreter ou não através das nossas ficções. E até então a nossa decisão tem sido pelo desenvolvimento econômico que traz todas essas complicações para o ecossistema, né? Então o impacto que essas ideias ficcionais têm são hoje muito mais importantes do que a própria realidade objetiva. Quando o Harari ele fala disso, ele me assustou. Agora eu já acostumei já com a ideia. Mas essa ideia de que nada tem sentido, né? Nenhuma dessas nossas ficções tem sentido. Inclusive ele diz algo mais, ele disse que se a gente achar que é o sentido que traz satisfação, por exemplo, lutar nas cruzadas me traz sentido, então eu vou atrás daquilo, aquilo me traz realização, tá? Eu quero subir no Everest, eu criei essa ficção, vou lá, conquisto, eu quis limpar minha casa, eu limpei minha casa, tá? Eu queria criar um filho, eu criei o filho, me trouxe satisfação. É tudo mentira, então eu deveria ficar criando mentiras para mim. E aí eu fico imaginando se a gente não faz exatamente isso. Porque quando acaba uma mentira, a gente inventa outra, né? Então eu preciso terminar o segundo grau. Aí você termina o segundo grau. Aí aquilo já não satisfaz mais. Você queria ganhar 3 mil reais por mês. Você ganha 3 mil reais e fala, não, 3 mil reais é muito pouco, agora eu quero ganhar 10. Então o ser humano é um saco sem fundo. Então a gente tem que ficar se auto-iludindo o tempo todo para esse sistema ser válido, né? Por que você acha de ficar se iludindo o tempo todo? É legal? Até agora eu não sei fazer de outra forma, não sendo essa daí. Fui ensinado tanto culturalmente quanto, acho que biologicamente,
a agir dessa forma. E por mais que sejam ficções, a gente não pode descartar, assim como a gente acabou de falar, de que essas ficções, elas transformam, elas modificam, elas têm um impacto na vida, tanto do ser humano quanto de todo o planeta e toda a espécie de vida, que hoje é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, por mais que sejam ficções, por mais que aparentemente não façam sentido racional ou não tenham um atestado biológico de existência, essas ideias, elas têm um impacto muito maior do que a própria realidade da vida. Então, se é bom ou ruim, pra mim não difere, assim. O que importa é que elas tenham um grande impacto e que é isso que a gente precisa pensar e revisar, né? A humanidade um dia acreditou que o planeta Terra era quadrado. Então, houve uma transformação. Aquilo que era acreditado como uma verdade absoluta simplesmente foi descartada e ninguém se sente mal por isso. Ninguém quer retomar essa ideia de novo. E esse processo, ele é cíclico, o tempo todo ele vai acontecendo, né? Você pode pegar inúmeros exemplos aí que atestam essa ideia de que os conceitos, as ideias são descartáveis. Eles não são permanentes e absolutos. Não, eles são uma mentira e ainda por cima são descartáveis. E aí, Henrique, você tá feliz? Então, não sei, preciso pensar. Não sei, depois de tudo isso, preciso pensar um pouco. Bom, eu confesso que eu tô satisfeito com a nossa conversa aqui. E nós vamos agora encerrar nosso programa. Fala alguma coisa aí. Eu queria convidar vocês para realmente curtir nosso canal. A gente está se empenhando de semana em semana a fazer alguma coisa nova. Mande perguntas pra gente é muito interessante ter interlocutores. E eu peço a gentileza, então, participa com a gente, curtindo o nosso canal aí no Facebook, no YouTube e também no nosso site. Nosso site é o www.meupontodevista.com.br. Então, espero que vocês todos tenham gostado. Então, pessoal, obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau!